Bem-vindos a mais um vídeo no canal Pensamento e Vida Espírita. Eu sou Gustavo Guedes e hoje nós vamos falar sobre 5 mitos sobre o Espiritismo. Se você veio aqui no canal, provavelmente você sabe o que é o Espiritismo, então pelo menos tem alguma curiosidade sobre ele. A maior curiosidade de todas as pessoas em relação ao Espiritismo, eu acredito que seja quanto à presença de espírito, essas sensações, né? Visualizar espírito, ouvir espírito. Mas a gente tem que adiantar que o Espiritismo, ele é uma doutrina, né? Então, aqui, ó, tem muito acervo, né, literário para ler, tem muita coisa para estudar. E quem codificou ali o Espiritismo, quem trouxe esse nome Espiritismo para o mundo, né, para a Terra, foi Allan Kardec. Então, Allan Kardec ele não foi o criador do Espiritismo, ele literalmente pegou um monte de informação que ele conseguiu com os espíritos e aí codificou em vários livros, né, formando aí o Pentateuco kardecista. Esse Pentateuco ele vai trazer as obras O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Então, só de você iniciar, né, querer iniciar a doutrina espírita, em teoria você já tem que ler esses 5 livros aí, porque são os livros bases da doutrina. Se você pega essas 5 obras e lê, né, vê certinho, faz um estudo detalhado, você começa a entender as bases do espiritismo, você começa a entender como tudo funciona, né? Mas se você não lê, você fica muito à mercê do que o pessoal fala, fica muito à mercê do misticismo, né, do sensacionalismo, e aí começam a ser gerados vários mitos, né, vários mitos sobre a doutrina, vários mitos sobre, enfim, a religião. E aí eu trouxe os 5 talvez principais mitos, né, que eu separei aqui para vocês sobre o Espiritismo. O mito número 1 talvez seja o mais prevalente de todos. É o todo espírita vê espíritos. Não. Esse daí é um mito assim, muito generalizado. Primeiro que qualquer um que eu falar hoje, eu sou espírita, qual é a sua religião? Eu sou espírita. A pessoa já vai olhar, eita, você vê espírito, você se comunica com além, você sente coisas. E não, né? Na verdade nem todo espírita vê, ouve ou sente coisas, e também nem todo mundo que vê, sente ou ouve coisas tem que ser espírita. Eu conheço muita gente de outras religiões que tem o que a gente chama de uma mediunidade ostensiva, né? Tem essas sensações, essa possibilidade, né, de comunicação aí de forma mais clara, né, com o outro lado, mas não necessariamente é espírita. Então quando a gente pega, por exemplo, o segundo livro do Pentateuco, o Livro dos Médiuns, ele vai falar muito, ele vai destrinchar, ele vai dar todas as bases, vai dar toda a teoria sobre a questão da mediunidade. Você querendo ou não, todos nós temos mediunidade. Então, não precisa ver, ouvir, né, ou então sentir coisas para você se dizer médium. Uma coisa interessante sobre isso é que não necessariamente você nasce médium ostensivo. Boa parte das pessoas que são médiums ostensivos, né, quem tem essa coisa mais dilatada, ela geralmente já nasce, vamos dizer assim, com esse dom a mais. Mas não necessariamente você vai ter que ver desde criança, né? Então possa ser que hoje eu, na minha idade que eu tenho, eu posso começar a ver, posso começar a ouvir, porque desperta em qualquer época da vida. Como também alguns médiuns ostensivos podem perder essa capacidade pela espiritualidade, achar que não é mais tão viável dele usar. Essa pessoa aqui está usando a mediunidade dele para fazer besteira. É melhor tirar, ou é melhor reduzir um pouco, é melhor deixar ele sem esse dom que foi concedido para ele. Então, não, nem todo espírita vê espírito e também não precisa ser espírita para ver espíritos. Segundo mito, se eu começar a estudar o espiritismo, estudar as obras, eu começo a ver espírito? Não, na verdade, você não vai desenvolver técnicas, práticas para ver, ouvir ou sentir alguma coisa diferente só por estar estudando as obras. Na verdade, você pode até entender melhor as coisas que você escuta, as coisas que você sente, por você ter estudado. Mas em questão prática de desenvolver, não, isso daqui não tem nos livros de Allan Kardec, nem nos psicografados por Chico Xavier, que é um acervo que eu mais leio. Não adianta você querer, vamos dizer assim, tentar desenvolver. Da mesma forma que tem gente que tem medo, tem gente também que fica buscando, esse tipo de dom, talvez é esse desenvolvimento da prática. Mas como eu disse, possa ser que você tenha algum dom que você ainda não interpreta dessa forma, e aí quando começa a ler você entende melhor o que está acontecendo com você e você desenvolve melhor, Você começa a interpretar melhor os sinais, você começa a interpretar melhor o que é que você está ouvindo, o que é que você está vendo. Talvez você comece até a compreender melhor
e não ter tanto medo, não ter tanto receio de ouvir, de ver. E aí você talvez até use essa sua mediunidade com os fins que ela provavelmente, foram dadas para você, para ajudar alguém que está aqui na Terra, para ajudar os espíritos que estão desencarnados. Então talvez tenha esse sentido para você quando você passa a entender a sua mediunidade. Então o médium nada mais é do que um interlocutor, um canal de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo da Terra. Mas não tem nem livro, nem faculdade para virar comunicador entre os dois mundos. Então não, pode ler aí o Pentateuco, pode ler Chico Xavier, pode ler os romances, pode ver qualquer coisa que você não vai começar a desenvolver mediunidade por causa disso, a não ser que esteja nos seus planos. O mito número 3, ele é um gancho talvez do 2, O mito número 3 é o seguinte: todo médium vê espírito? Isso daí é um mito, Na verdade, todo médium que vê espírito é médium, mas nem todo médium apenas vê espírito, Então, as mediunidades ostensivas, elas podem ser de várias formas, vários tipos de mediunidade. No livro Os Domínios da Mediunidade, psicografado aí por Chico Xavier, o livro de André Luiz, ele mostra na verdade é uma dramaturgia do livro dos médiuns, escrita em forma, vamos dizer assim, de história, e cada capítulo praticamente fala sobre uma mediunidade diferente. Então eu vou trazer uma playlist aqui para vocês só falando dos tipos de mediunidade. Tá? Então, nem todo médium ele vai ver espírito. Pode ter médios que psicografem, pode ter médium que escuta, pode ter médium que tenha mais intuição, pode ter médium que realmente veja, mas não necessariamente ver o espírito, ele pode ver o futuro, o dom aí de premonição, da presciência, que a gente fala. E outra coisa interessante é que mediunidade existem basicamente dois tipos. Existe a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos psíquicos. A de efeito psíquico é justamente aquela mediunidade mais tradicional, Ouvir, ver, psicografar. Já a mediunidade de efeito físico é uma mediunidade que não necessariamente o médium ele se comunica com os espíritos, mas ele doa ectoplasma, ele doa energia. Então não, nem todo médium vê espírito. Pode ser que sejam utilizados para muitas coisas diferentes. O quarto mito sobre o espiritismo é em relação ao evangelho no lar. Eu não sei se vocês têm essa prática de fazer uma oração em grupo, em casa, fazer uma oração com a família, de ler a Bíblia, de pegar uma passagem da Bíblia, estudar a Bíblia. Os espíritas também têm o costume de praticar o evangelho no lar. Então, a diferença básica entre talvez o evangelho do lar espírita e o evangelho de outras religiões, é que a gente costuma ler o evangelho segundo o espiritismo. O evangelho do lar nada mais é do que uma coisa simples, uma mensagem de sabedoria, uma prece, a leitura de um trecho do evangelho, uma discussão ali sobre o evangelho, uma reflexão, o familiar que está ali presente faz, e depois se encerra, faz o comentário e se encerra. Uma das regras, vamos dizer assim, uma das premissas básicas do Evangelho do Lar é justamente não evocar espíritos, é justamente não deixar sobressair efeitos mediúnicos. Então, mesmo se eu for médium, se o meu parente for médium, e a gente praticar o Evangelho do Lar, em teoria não vai ter nenhuma atividade mediúnica. Então não vai ter invocação de espírito, não vai ter comunicação, não vai ter nada. Tem gente que quer participar do Evangelho do Lar só para ver algum tipo de coisa. Mas não tem invocação de espírito, não tem nada disso. E isso tudo meio que é garantido, meio que é protegido pela espiritualidade que vem. Então o objetivo central, talvez, do Evangelho do Lar é justamente marcar um horário e um dia fixo na semana. Então todas as semanas a gente tem um dia fixo, com um horário fixo, para a gente se encontrar com a espiritualidade amiga. Então a gente faz o Evangelho no Lar para proteger a nossa casa, para ter energia boa circulando. E aí, como está o horário fixo e o dia fixo, a espiritualidade meio que agenda essa visita à nossa residência e participa junto do Evangelho do Lar que a gente está fazendo entre os familiares, entre os encarnados ali presentes. Então eu vou talvez fazer um vídeo só sobre o Evangelho do Lar, porque tem muita coisa legal para falar sobre ele. Mas não, o Evangelho do Lar não invoca espíritos. E o quinto mito é justamente: o espiritismo é coisa do capeta. Não, o espiritismo não é coisa do capeta, muito pelo contrário. No espiritismo eu consegui enxergar muita coisa sobre a vida, muita diferença, muita coisa que eu praticava antes, que eu fazia antes, que não era legal. A gente tem uma doutrina muito baseada no autoconhecimento, na prática de caridade. Então, assim, talvez seja justamente o oposto de ser do capiroto, do demônio, do capeta, nada disso. Muito pelo contrário. É uma doutrina que ensina
praticamente passo a passo de como você se aproximar de Deus, né? Passo a passo de como você se espelhar em Jesus, né? O passo a passo de como você ser bom com os outros, de você amar o próximo, de você servir ao próximo, né? Então, não é uma doutrina que vai ensinar você a fazer o mal, não é uma doutrina que vai ensinar você a fazer bruxaria, né? Não é uma doutrina que vai fazer você aprender rituais satânicos, né? Então, um acervo de livro desse aqui vai te ensinar muita coisa saudável, muita coisa boa, muita essência divina, né? Na prática do bem. Então, eu acredito que se você não só estudar o Espiritismo, mas você praticar o Espiritismo, você com certeza se afasta, né, do capiroto, né, dos demônios. E aí, puxando um gancho, né, sobre isso, eu vou fazer um vídeo sobre demônios, né? Quem são os demônios? Quem é o capiroto? Quem é o capeta? Será que essas imagens, né, esses símbolos religiosos, eles existem para o espírita? O espiritismo acredita nisso? A doutrina fala um pouco sobre isso? Quem são esses demônios, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, né? 5 mitos aí. Quando você encontrar algum amigo seu que é espírita, não ache que ele vê espírito, não ache que ele é médium e vai ouvir espírito, não ache que ele invoca espírito na casa dele. Não fale para ele que ele é do capeta só porque é espírita. Todas as religiões merecem ser respeitadas e o importante é a gente ter uma base, um alicerce para praticar o bem. Às vezes é melhor você ser um ateu, né, e praticar o bem, praticar coisas boas para o próximo, do que você ser extremamente religioso, né, ser beata ali de igreja, de centro espírita, e não praticar o bem, né, fazer o mal, desejar coisas ruins, né, ter comportamentos ruins, né, isso daí não vai te aproximar de Deus, não vai fazer você evoluir na sua jornada espiritual. Claro, para terminar, aquele pedido maroto de curtida no vídeo e inscrição no canal para ajudar o canal a crescer e divulgar essa doutrina para mais gente. Espero vocês na próxima. Valeu!